Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bereia Podcast. E essa semana, uma semana muito especial. Na verdade, é o nosso segundo episódio, né? Estamos nascendo nesse propósito, mas a ideia é nós passarmos um pouco daquilo que nós vivemos como essência. Não queremos tanto a teoria da teologia e nem da Bíblia. Nós queremos a prática de tudo aquilo que a palavra de Deus nos comissiona. E nesse episódio muito especial, eu tenho aqui um grande convidado, um amigo de longos anos, o Emanuel Prado, pastor Emanuel Prado, mais conhecido lá em Rio Branco, né, como Pastor Manu. É uma alegria poder ter você aqui, meu amigo, uma satisfação ter essa mesa contigo. Cara, é um prazer. E faz anos que eu não escuto o meu nome inteiro. Olha aí, né? Ninguém falar assim, você conhece o pastor Emanuel, ninguém sabe quem é, cara. Se me chamar de Emanuel Prado na rua, talvez eu nem vá conseguir não ouvir, responder. Né? Mas é um prazer estar aqui com você, meu amigo. Ah, que legal. É uma alegria nossa poder estar aqui. O pastor Manu está em Porto Velho num final de semana com a gente num seminário e a gente tirou um tempinho aí para a gente poder bater um papo. E eu tenho, assim, a ideia desse podcast é a gente poder falar de coisas, lógico que variedades, né? Sim. Nós falamos no episódio passado um pouquinho sobre a nossa congregação, apresentando a igreja, e nesse episódio eu gostaria de trazer um tema que, ao meu ver, é uma das grandes carências de hoje. Na verdade, é uma grande confusão na cabeça das pessoas. E eu vou jogar ele na mesa e as pessoas estão vendo aqui, nós não temos nada preparado, tá? E a gente vai fazer desse tema um desenrolar. Legal. E aqui nós pastoreando igreja, eu acho que a gente acaba vivendo isso na prática. Dentro de igrejas nós temos algo que é muito, muito importante, além da palavra de Deus, além da comunhão, dessas coisas todas, o fato da liderança ser algo fundamental para tudo aquilo que uma igreja vai viver. E aí quando eu falo de liderança especificamente, Manu, eu olho de um contexto geral e vejo que nós temos um problema de liderança hoje no mundo. Sim. E um exemplo disso, por exemplo, são os políticos de estimação que as pessoas têm hoje. Existe uma carência tão grande de um representante, de alguém que conduz a sua vida, que as pessoas elas estão pagando qualquer preço, e às vezes preço baixo, para seguir qualquer pessoa que consiga dar voz a ela ou aquilo que ela pensa. Então a gente tem aí movimentos políticos nascendo, submovimentos sociais também que crescem, né? Esses nichos que vão surgindo na sociedade, cada vez mais a sociedade ela está se dividindo. Sim. E sempre encabeçadas por figuras de liderança. Só que quando a gente fala de liderança, a liderança nem sempre ela é saudável, porque um líder ele pode ser bom ou ruim. Então eu entendo que hoje o mundo ele vive uma crise de liderança em todas as esferas, governamentais, sociais, familiares principalmente, né? Nós não temos mais a figura de líderes familiares conduzindo, e isso reflete na sociedade que a gente vive. Só que isso também, infelizmente, é uma verdade nas igrejas hoje. E é isso que eu queria tratar contigo, ver se a gente começa a jogar essa bola aí para esse bate-papo. O que você pensa sobre o momento da liderança da igreja como um todo no Brasil? Meu amigo, é assim... Para a gente construir isso, eu acho que a gente tem que entender que esse problema da figura central ser deturpada, ela sempre existiu. Na minha visão, ela sempre existiu. Se você pegar desde o passado, algumas figuras elas se levantam numa dominação e o povo se submete a essa dominação. Só que o que nós vemos hoje... Eu creio que antigamente havia mais princípios que os protegiam. Então, a família era mais protegida por princípios, a sociedade era mais protegida por princípios, e nós estamos num evento, num momento hoje, em que essa proteção não existe tanto. Então, a necessidade de alguém que os guie se tornou ainda mais latente. E pegando essa lacuna, homens têm levantado impérios. E não somente no meio secular, mas dentro das igrejas. Por não haver mais essa consciência de princípios e valores bem estabelecidas, bem fundamentadas, essas figuras que se tornam muitas vezes quase ídolos, elas têm se levantado de uma maneira em que o povo se submetem
porque não têm parapeitos, né? Não sabem pensar mais. É uma dificuldade que nós temos, hoje a gente até já conversava sobre isso. Quando você não estabelece que o povo, de uma maneira geral, consiga pensar e desenvolver, falando no nosso contexto, biblicamente, teologicamente, ou uma vida de princípios familiares, essas pessoas vão aparecendo como figuras em que pessoas facilmente se rendem. Então, essa tem sido uma dificuldade, né? E a partir daí, nós vemos que pessoas que tentam se livrar disso ficam extremamente feridas e desacreditadas, porque não há um equilíbrio em estabelecer isso para uma pessoa específica. No fim, todo líder e governante começa a ter essa visão de uma maneira geral para as pessoas. Líder é aquele que manda em tudo, que faz de uma maneira em que as pessoas são servas e ela a figura de autoridade suprema. Então, eu acredito, claro, nós vamos desenvolvendo uma conversa aqui, que o entendimento e o restabelecer dos princípios vai fazer com que uma liderança saudável seja estabelecida. Então, a gente caminha a passos ainda lentos para essa disruptura, essa quebra, uma igreja mais saudável, uma igreja mais sábia, para que pessoas assim não encontrem espaço, né? Entendi. E, assim, isso faz muito sentido, porque quando a gente pega, por exemplo, qual é o grande problema hoje das pessoas? Eu acho que é a falta do conhecimento, e também a falta de interesse pelo conhecimento. Sim. Porque quando a gente fala de várias lideranças corruptas e problemáticas fora do ambiente de igreja, eu acho que a gente tem uma grande confusão sobre, muitas vezes, o estabelecer do processo. Ou eu pego, por exemplo, um grupo específico que protesta sobre alguma causa. Às vezes, as pessoas que encabeçam essa luta por esse grupo, nem elas entendem muito bem o que elas estão fazendo ali. Porque não existe um manual, alguma coisa que determine, olha, nós estamos lutando por isso, nós nos organizamos dessa forma. Não existe isso. Só que quando a gente fala de igreja, existe um manual que regimenta todo o processo, que traz clareza, que traz as posições corretas, como se fazer, como não fazer. Está tudo estabelecido. E ainda assim a gente replica o modelo da confusão de fora para dentro. E aí eu penso assim, eu falei no último podcast uma frase, eu digo o seguinte: por muito tempo, Manu, como pastor, eu sofria, cara, por essas pessoas. Eu olhava, cara, essa galera que, por essa crise de liderança, entregava o coração para pessoas que eles não conheciam, ou não conheciam nem o que eles conduziam, o que eles falavam, e aí eram machucadas, e eu falava assim, cara, o líder é uma víbora e a pessoa é uma vítima. E ainda que existe essa relação de opressor e vítima, eu comecei depois, com o tempo, a entender que o falso pastor, o falso líder dentro de uma igreja, ele, de uma certa forma, é um juízo de Deus para o falso cristão também. Porque, cara, nós temos acessível a todos nós hoje um manual de conduta das coisas, como as coisas deveriam funcionar. E ainda assim as pessoas não têm interesse. E não é sobre você entender teologia ou não, é sobre você abrir a Bíblia e ler. É assim, ó, gente, é isso mesmo, é simples. Você não precisa ter um pós-doutorado em alguma coisa para entender as Escrituras. Você precisa ter um coração aberto e disposto a permitir que a palavra fale além daquilo que você quer. Sim. E aí sim, viver esse processo e começar a fazer uma comparação. Olha, eu estou lendo algo, na teoria é isso, como é que é na prática? E eu acho que isso não é feito hoje, na igreja como um todo. Essa relação de, olha, aí a gente pode até trazer o conceito dos bereanos e tudo, né? Isso é muito louco, cara, porque Paulo chega fugindo de uma opressão de Tessalônica, chega numa cidade, prega um evangelho. As pessoas, elas recebem as boas novas, mas automaticamente elas vão fazer um comparativo. Deixa eu ver se o que ele fala realmente é. Sim. E hoje as pessoas, elas têm preguiça de fazer isso. E aí sim, isso dá muita voz e espaço para aqueles que são, até às vezes, porque eu digo que o líder, ele pode errar de duas formas, de forma intencional ou por ignorância. Não deixa de ser um erro.
Eu posso ser um mau líder e conduzir minha igreja de uma forma errada, não de forma maligna, mas é porque eu não sei o que eu estou fazendo. Isso ainda é errado. Mas existem aqueles que, entendendo que existe esse campo para ser dominado, eles vão intencionalmente para dominar. E aí constrói esses impérios, essas estruturas. Eu acho que ainda assim existe uma dicotomia em um estabelecer já faz tempo, né, de que as pessoas não se interessem. Para que haja dominação, há um interesse que as pessoas não conheçam e não desejem conhecer. Haja vista que a gente replica coisas sem o entendimento, as plataformas mais altas, as cadeiras em lugares de honra e muitas outras coisas que talvez hoje nem é usado para isso, mas se você for pegando a origem, era justamente para fazer uma separação dos que podiam obter o conhecimento e dos que não tinham conhecimento. E para que se houvesse essa dicotomia ou essa separação, era necessário que ainda houvesse esse... Vocês continuam não entendendo para eu continuar explorando da maneira... Haja vista os cultos serem em latim no meio de um povo que não falava o latim. Então, isso é loucura, né, cara? Isso aí, é que nem nós hoje abrir uma igreja aqui e pregar em mandarim. Japonês e ninguém entender japonês. Por quê? Porque depois o que eu quero estabelecer que você obedeça, eu estabeleço como uma verdade. A tua falta de conhecimento vai me fazer obedecer. Então, esse é um ponto que eu acho que ainda está presente na igreja. Mas, e aí eu concordo com o que você falou, hoje em dia o acesso não está exclusivo para dentro das paredes. Hoje em dia nós temos um acesso em que nós podemos também obter conhecimento de uma outra forma. Como você falou, não é nada teológico, não é nada, mas hoje nós podemos ter, só que por uma raiz já que se alguém me governar é melhor, se alguém me conduzir é melhor... É mais fácil. E isso se torna, cara, pesado demais. Porque eu sou pastor, você é pastor. Às vezes as pessoas vêm para nós e se nós aceitarmos isso, nós nos tornamos como um guru para ele. Ou as pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu estou vivendo isso, o que eu faço? Então, ele não quer saber sobre um Deus que transforme. Quem é esse Deus? Ele quer um fast food, né? Me dê aí uma resposta do que eu tenho que fazer. E aí eu costumo fazer uma pergunta. Eu falo, o que Deus tem falado com você nessa situação? E, cara, chega a ser hilário, porque... Tela azul, né? Talvez a resposta é assim, não, o senhor que tem que saber. Ué. Me dê Seu co-pastor, né? Me dê o senhor a resposta. E, cara, para que eu mantenha o domínio sobre eles, eu tenho que criar justamente essa, não, deixa eu te dar a resposta. Agora, quando, você falou dos bereanos, quando nós, e eu acho que aí é o nosso papel, quando nós desenvolvemos uma igreja inteligente, uma igreja que pensa, uma igreja que entende de acesso, esse é o ponto. Por muito tempo, o acesso ficou mantido e escondido na mão de poucas pessoas. E se só eu tenho esse acesso, você depende de mim para receber o que eu tenho. E isso é bom quando você quer estabelecer domínio. Mas quando você quer estabelecer transformação, não é. Não funciona. Não funciona. Não. Então você tem que falar, Deus fala com você. Olha aí, abre a palavra, busca o que Deus está falando. É claro que quando as pessoas são neófitas, quando as pessoas estão começando, você vai ser um fio que vai ajudar elas a conhecer. Eu falo com um amigo que eu faço academia com ele,
E ele é bem neófito, está começando agora. E ele falou algo para mim. Ele falou: Manu, você me falou um negócio que fez bem para mim. Por quê? Porque você já percebeu esse lance, nossos como pastores, de falar, Deus falou comigo. No meio de uma igreja em que você tem pessoas mais velhas, mas você tem pessoas chegando agora. Eu me coloco no lugar dessas pessoas. Eu lembro quando eu cheguei na igreja e os pastores falavam assim, não, porque Deus falou comigo, eu me sentia um zero à esquerda. Porque eu falava, comigo nunca, né? Comigo nunca fala. Mas, quando você fala Deus falou comigo, sem se preocupar que existe uma igreja que está começando a caminhar e você precisa estabelecer o que é Deus falar com você, para que elas entendam que eu, ao abrir a Bíblia, Deus pode falar comigo também. Se você não faz isso, você não prepara uma igreja que vai ser uma igreja disruptiva. Eu gosto muito dessa palavra. Uma igreja que vai romper os limites e se blindar desse domínio. Guilherme, nós estávamos conversando. Quando você traz essa clareza, não há mais espaço para dominação. Não tem mais como. Porque você vai emancipando as pessoas. Claro. Você falou algo um pouquinho atrás sobre esse desejo das pessoas terem a resposta pronta. Uhum. Eu lembro que há uns 2 anos atrás eu fiz um curso de formação de coach e o coach no Brasil se tornou um problema, cara. E nas igrejas um problema maior ainda. Sim. Porque as pessoas pegaram metodologias aí que são erradas e trouxeram as respostas prontas. Uhum. 7 passos para alguma coisa, isso e aquilo, final de semana daquilo, daquele outro. E eu lembro que na minha formação, eu lembro que o principal objetivo de um coach era extrair a resposta para a dúvida que a pessoa tinha dela. Então, e aí eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus fazendo isso com frequência, cara. Então, quando a gente tem 2 vertentes, o coach que o Brasil vive, que é um oba-oba, uma feira, e aquilo que biblicamente Jesus faz, que é por meio de perguntas extrair de nós a resposta para a nossa dúvida. Então, eu costumo dizer o seguinte, normalmente quando nós temos um problema, e os nossos irmãos, a igreja em si vive, são famílias, são pessoas que têm problemas, e procuram a igreja para solucionar os seus problemas, se a igreja vem com a resposta, aí você cria esse sistema de fast food. Uhum. Olha, você é meu pastor, eu dou o dízimo para isso, eu pago isso, você é a sua responsabilidade. Só que quando a gente começa a devolver com perguntas, e você começa a fazer com que as pessoas pensem, primeiro, você já estabelece uma peneira, porque quem não quer pensar não fica. Sim. Se a pessoa não quer analisar a vida dela com base na realidade dela, ela não vai. Então, eu comecei a ver como Jesus respondia perguntas com perguntas. Sim. Você vai ver Jesus fazendo isso várias vezes. Por que, e assim, aí eu chego na pergunta, porque as pessoas elas não querem governar as suas vidas. Elas querem que alguém governe por elas. Sabe por quê? Porque, primeiro, se der errado, a culpa não é delas. Se der errado, a culpa não é delas. E se der certo, poucos voltarão para agradecer. Mas, se der certo, deu bom. E se der errado, continua dando. A gente se vitimiza, terceiriza a responsabilidade. O mundo é culpado pela minha realidade, menos eu. Porque eu não vejo. E as pessoas abriram mão de seus governos de vida e estão colocando isso nas igrejas, sim, nas figuras de liderança. A gente vê, por exemplo, pais, e é comum em igrejas os pais levarem os filhos para a igreja e eles não vão para a igreja, mas eles levam os filhos para o culto de jovens, para gincana das crianças, mas eles não estão lá, na expectativa de que a igreja mude a realidade dos filhos dele. E a gente vê isso com casamento. Conversa com a minha mulher, pastor, faz uma mesa com sei que lá, tá com problema, meu filho com isso. Sabe, as pessoas não querem estabelecer um governo na sua vida, elas não querem mudar a sua realidade, elas querem que alguém mude para elas. Sim. É porque você falou 2 coisas assim interessantes. Uma delas é o não assumir responsabilidades. Tem pessoas que chegam lá, pastor, eu quero ter uma mesa contigo e tal. E a gente senta para conversar, geralmente é mãe de adolescente. E ela fala assim, pastor, o senhor tem que conversar com meu filho. E ela fala assim, e quando o senhor falar para ele, o senhor vai falar isso, daí o senhor fala isso, ele precisa ouvir isso. Eu falei, epa, peraí, se você sabe todo o caminho, por que você não fala? Por que você não assume esse papel?
Porque justamente é o que você está falando. O terceirizar é uma parada que está tão presente porque nos tira qualquer senso de responsabilidade. Então, mas até o pastor falou com ele, ele não obedece, ele não Pronto. muda. Até o pastor, e tipo assim, eu me isentei já. Ah, se o pastor não. Então, vamos pegar um ponto aí. Eu tô na liberdade aqui Vai lá, nesse fica à podcast. vontade. Jovens que vêm falar comigo sobre tatuagem, entendeu? Fala assim para mim, Manu, cara, eu quero fazer uma tatuagem. O que você acha? Eu falei, eu não tenho que achar nada, você não é meu filho. Entendeu? Aí, tipo, biblicamente, eu falo, não, biblicamente você vai pegar algum texto, principalmente de Levítico no Antigo Testamento. Então, como você estava falando naquela hora, antes, você vai pegar todos os textos que falam de ordenanças. Aí tá lascado. Você não vai poder fazer nem parapeito na sacada da tua casa. Sim. Você não vai poder fazer um monte de coisa. Então, mas tá. Mas eu falo para a pessoa, cara, quantos anos você tem? 16 anos. Onde você mora? Com os meus pais. Eu falo, cara, você está fazendo a pergunta para a pessoa errada. Quem é responsável por você não sou eu. É os pais. Mas, por essa omissão de responsabilidade, a gente terceiriza. E se eu aceito isso porque eu quero dominar, é o princípio do fim das coisas na nossa igreja. A gente vai ter um monte... Você sabe disso, cara. Uma fabricação em série. Pessoas plásticas que só se submetem cegamente. Isso no final vai dar ruim. Vai. Porque ou você acredita que você é a resposta para as pessoas, e aí é o grande perigo. Porque a pessoa aquele que acredita nisso, ele tá Fadado. ali na frente, ele vai surtar. Vai, porque uma hora ele não vai mais querer esse lugar. É. E não tem como sair desse lugar. A tua vida vai ser para dar respostas. A tua vida... Cara, eu já estive nesse lugar. Eu não tirava férias. A igreja eu tinha que estar lá. Todo o tempo. A todo tempo. E é muito perigoso para um líder acreditar que você é o centro. É muito perigoso. Que você é a maneira que Deus fala. Que você é... Porque, como você falou, cara, é muito legal isso. As pessoas fazem isso com a gente. As pessoas nos levam a esse lugar. Entendeu? Então, elas têm culpa também disso, porque elas transferem e vão transferindo. Se nós, líderes, ocuparmos esse lugar, uma hora a gente não consegue mais se desprender disso. Não. E das duas, uma, ou a gente surta, ou eu vou explorar isso de forma errada para poder conquistar coisas. Perfeito. E esses dois caminhos... São ruins. São ruins. E às vezes, você pega os dois. Você acredita nisso tanto que uma hora lá na frente você surta. E eu tive um burnout em 2016 porque eu entrei num lugar de que as pessoas precisam que eu esteja presente, as pessoas precisam que eu responda. Eu chegava a fazer, minha esposa é testemunha disso, eu chegava a atender 15 pessoas num dia. Nossa. 15. Um atrás do outro, fazia fila. E querendo ou não, você sai daquele lugar... Você fala, uau. Dei conta. Ou eu sou alguma coisa mesmo. Olha só como... E esse lugar é perigoso demais. Porque um dia eu estava chegando para atender as pessoas e tinha umas 10 pessoas esperando, igual um consultório médico. Aí o Espírito Santo falou no meu coração... Atrás de quem eles estão? Que respostas eles querem? Onde eu estou para eles? Quando nós, cara, aceitamos isso, é muito perigoso. Porque nós vamos nos tornando Deus na vida das pessoas. Na vida das pessoas.
E quando nós ocupamos esse espaço, nós induzimos a uma idolatria. Nós nos tornamos ídolos dessas pessoas. Guilherme, eu peguei pessoas que chegaram a falar para mim, pastor, eu tinha que pedir para o meu líder para ver se eu podia ir no shopping com a minha família. Teve um caso emblemático para mim, que foi uma jovem que veio ter um tempo de mesa comigo e com a Priscila, minha esposa, e ela falava assim, eu desisti de Deus. E eu falei, por quê? E ela foi explicando todo o contexto. E ela falou assim, eu estudei, fiz cursinho, meu pai investiu dinheiro. Você está com uma filha com 18 anos, você sabe do que eu estou falando. Meu pai investiu dinheiro na minha formação, desde cedo, escola particular, depois cursinho, e é caro, essas coisas são caras. E o pai vai criando uma expectativa da filha. E ela fez vestibular para uma faculdade federal e passou, eu não sei se Goiás, não lembro qual estado. Ela passou na faculdade federal. Só que ela estava num lugar de tanta dominação em que o líder virou um ídolo, que o líder falou para ela assim, não é de Deus você ir para esse lugar. Porque senão você vai ter que largar aqui a tua célula, a tua igreja, e não é tempo para isso. E há uma cauterização de mente tão grande que ela não foi. E o pai se revoltou, a menina no final se frustrou, porque é aquilo que nós falamos, uma hora essa coisa não se sustenta, porque não há Deus no meio disso. E se afastou, estava envolvida com daime, se envolveu com um monte de coisa. O pai não quer saber falar mais de igreja, de Deus, porque liga a essas coisas. Sim. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Pelo contrário. Isso não tem nada a ver com... Por isso que eu falo, para nós, esse podcast para mim é importante, porque vai levar as pessoas a refletirem que os pastores, os líderes, eles estão com um atributo de Deus de apenas conduzir pessoas para mais próximos de Jesus. Quando nós deixamos isso de lado, que começam os problemas, cara. E é muito fácil de deixar de lado. Muito fácil. E assim, aí entra o outro ponto da história, que é o fato de ok, nós temos uma liderança, liderados às vezes que nos empurram a isso, por eles estarem acostumados com esse modelo. Sim. E aí entra o ponto, talvez que linka com o início da nossa conversa, que é o fato de que, ok, nós temos esse problema, como resolvemos? Porque para construir esse modelo é muito fácil. Sim. Porque é aquela coisa, quando a gente junta a fome com a vontade de comer, as coisas dá match, né? Agora, quando você começa a combater a vontade das pessoas para que elas voltem para uma realidade bíblica ou daquilo que Jesus quer para elas, é um trabalho de longo caminho, onde nós, pastores, precisamos nos manter fiéis a isso, mesmo sem ver as respostas. Então é um ato de fé, porque a gente continua insistindo em fazer coisas que muitas vezes não tem resposta no chão da igreja, ou uma resposta lenta, né, frente a outros crescimentos e outros modelos de metrificar que existem. Mas está muito ligado à intenção de um pastor, de querer se manter nisso sem ser, de uma certa forma, um substituto de Deus na vida das pessoas. Sim. Isso é uma linha tão fina, tão delicada, porque num certo ponto nós não conseguimos sondar os corações das pessoas para saber até que ponto elas estão nos vendo como um elo para Deus ou como um Deus na vida delas. Sim. Então, fazer com que as pessoas pensem é muito melhor do que você dar a resposta. Sim. E isso é desgastante, porque pensar exige de você, primeiro, uma concentração naquilo que você está fazendo. E às vezes você não quer. Você quer só frequentar uma igreja. Sim. Você quer só ter um lugar para dizer que você pertence. Eu sou da igreja tal, sou da igreja Y.
E até aí tudo bem, a gente não consegue, não tem como separar, a igreja está aberta para essas pessoas. Só que uma família não cresce desse jeito. Sim. Então, a igreja hoje, ela se tornou um grande ambiente de reuniões, só que dentro desse ambiente de reuniões precisa nascer uma família espiritual ali. Algo que realmente mostra envolvimento, sabe? De falar o seguinte, cara, a partir de que momento eu comecei a me importar com a vida do Manu que congrega comigo? Eu não ligava para ele, mas agora a dor dele dói em mim. Sim. Que coisa louca. Fazer isso acontecer é difícil e demora. Cara, eu quero dar aqui um testemunho e falar do poder que há. Existem uma medida de poder para duas situações. Uma é para o estrago que faz uma pessoa ferida no nosso meio. A pessoa, quando ela está ferida, ela atrai outras pessoas com tendências a isso e vai potencializando a dor também do outro. Então, uma pessoa ferida no nosso meio é muito problemático. Mas uma pessoa ferida que é curada, o poder dela de transformar outros é devastador. A pessoa, quando era ferida e é curada, ela traz depois e carrega um lugar de fala muito poderoso. E eu quero testemunhar, aproveitando aqui a nossa conversa, porque você falou de família. Eu, por muitos anos, eu pastoreei não sob uma liderança ruim, mas sobre uma ausência de liderança. Então, por muito tempo, eu caminhei praticamente sozinho, pastoreando uma igreja no Acre, há 10 anos, 9 anos sozinhos. Mas quando eu encontrei uma família espiritual, que no caso foi a Poema, que ela nos abraçou, e quando eu encontrei um líder, que no caso é o Leandro Barreto, como pastor, e todo o corpo não está sobre uma pessoa. E é muito legal isso que você falou. Por quê? Porque existem lugares em que pessoas não querem os holofotes e a centralização. O Leandro, hoje, ele é líder da Poema Global. Mas o Leandro foi a última pessoa que eu sentei para conversar. Até então eu tive contato com praticamente todos os pastores, fui tocando o corpo, fui recebendo da cultura, fui me sentindo cuidado, em nenhum momento fui me sentindo usurpado a nada. E quando eu sentei na mesa com o Lê, e ele apontou totalmente para Jesus, e ele me empurrou a um lugar que eu saísse da religiosidade e começasse a olhar a igreja de uma maneira diferente, cara, isso curou meu coração. Se você... É tão lindo que falar de igreja para mim é a melhor coisa que tem. Falar de igreja para mim é a coisa mais... há um livro do Larry Crabb, O Lugar Mais Seguro, e eu acredito nisso. A igreja tem que ser o lugar mais seguro dessa terra. A igreja tem que ser isso, e quando Jesus é o centro, quando Jesus tem o lugar principal na nossa vida, quando o evangelho se torna uma boa notícia, não uma boa informação, né? Ou uma boa regra, quando nós encontramos esse lugar, há esperança, cara. Então, hoje nós estamos vivendo, eu estava conversando com você, um estabelecer de uma igreja inteligente, uma igreja sábia, uma igreja em que não abre mão dos princípios, não abre mão da essência, mas consegue conversar para que as pessoas entendam esse Jesus. Isso é maravilhoso. Então, para mim foi muito bom, pegando a tua fala, encontrar essa família, sabe? Hoje nós estamos caminhando perto. É muito bom quando você entende que você, como líder, você precisa de alguém para te liderar. Esse é fundamental. Alguém precisa falar aos nossos corações sempre.
E por muitos anos, quando você não tem isso, ninguém te freia, cara. Ninguém tem um amigo meu, pastor, Henrique Prado. Ele falou uma frase que eu não estava acostumado a ouvir. Eu estava num ativismo do fazer para Deus, sempre na boa intenção. E numa fala com ele eu falei, cara, eu não vou viajar esse mês de férias, eu moro no Acre e minha família é toda de São Paulo. E eu falei, esse ano eu não vou viajar, tal, porque tá muito trabalho, eu preciso estar aqui, aquele lance eu preciso estar lá, isso, aquilo. E ele falou uma hora aí, para, tá errado, cara. Um líder precisa de vozes que falem que você tá errado. O líder precisa de pessoas que falem, não é por aí. Coloque a mão no seu peito e fala, deu. Até aqui, cara. Você não está enxergando algo. Ter líderes é subir em ombros de gigantes e olhar num horizonte maior aquilo que você não consegue enxergar. Líderes sadios, né, saudáveis. E interessante que ele falou assim, você acha que você vai conseguir até quando? Uma hora você vai arrebentar a tua família. Uma hora você vai... Você já parou para pensar que a Pri está precisando? E eu falei, cara, eu vou viajar. E Guilherme, quando eu viajei, meu amigo, foi quando Deus levantou a maior quantidade de pessoas que se levantaram para falar assim, eu estou caminhando junto. E hoje nós potencializamos essas pessoas. Então, os líderes têm essa influência positiva também. Entendi. E é impressionante como assim se torna meio maluco você ver Deus usando o mesmo ser que fere e que faz com que as pessoas estejam aí do jeito que estão nas igrejas, é o mesmo modo que Deus usa para cura. Então, pessoas ferem pessoas, mas também são pessoas que são usadas por Deus para restaurar. É aquele... sim, enfim, eu costumo dizer que Deus poderia, na sua metodologia, estalar os dedos e resolver os problemas de todo mundo. Mas aprove ele escolher fazer, agir no mundo através da vida daqueles que o têm como seu Senhor. Eu ouvi uma analogia esses dias atrás, pegando exatamente o que você falou. Ele falou assim, imagina uma pessoa que ela está doente e ela vai para um hospital. E no hospital ela começa a ser tratada, só que ela adquiriu uma bactéria ou uma infecção dentro do hospital. E essa infecção ela está ali, não agravada ainda, e ela recebe alta. De alguma maneira ela recebeu alta e foi embora para casa. Onde ela adquiriu essa infecção ou essa bactéria? No hospital, onde ela foi para ser curada. E ela voltou para casa. Só que ela fica em casa e ela começa a piorar. Para onde ela tem que ir? Ela não pode ir para o hospital. Então, é porque no hospital ela vai ser curada. Muitas vezes o lugar que te feriu também vai ser o lugar que vai te curar. Muitas vezes o lugar que te feriu não era para te ferir, mas acabou acontecendo. Mas é nesse lugar que Deus vai te curar. Cara, não é porque a igreja um dia nos feriu que Deus tirou o poder que há na igreja. Então, a nossa busca é por líderes sadios que tentem transbordar uma igreja sadia, que vão curar pessoas. Então, cara, no norte aqui, a gente enfrenta uma realidade de poucas pessoas se convertem, porque já há uma expansão do evangelho, mas muitos feridos estão regressando a casa. Então, a igreja tem que ter esse papel também, de ser o lugar de cura, se muitas vezes ela foi o espaço pelo qual as pessoas foram feridas. Eu lembro de uma frase que você disse também, para finalizar esse assunto, de que, ainda que exista essa analogia, mas a igreja não é um hospital. Não, nunca.
Não deve Nunca. ser, porque as pessoas falam muito isso, né? A igreja é hospital. Não é hospital. Você não quer morar no hospital. Ninguém quer. O que você quer é sair embora do hospital. Lógico, ninguém vai pro lugar. Eu vou pra onde? Eu vou pro hospital porque eu acho Sim, legal. A igreja não pode ser. A igreja tem que ser uma família, cara. É isso aí. A igreja precisa ser uma família. E para ser uma família precisamos de líderes. Sim. Líderes que assumam a sua incapacidade e, assim como Paulo, entenda que a única garantia de que isso funcione é se o Senhor aparecer sobre todas as esferas. Sim. Então nós não devemos ter compromisso com a nossa teologia, com o nosso conhecimento, com o nosso ego. Eu costumo dizer que uma das primeiras coisas que um pastor perde é a reputação. Sim. É a reputação, porque não de virar um sacana, né? Não é nisso. Mas cara, eu não estou mais muito preocupado se as pessoas vão me bem dizer ou mal dizer sobre uma postura correta do evangelho. Porque muita gente vai falar mal. Porque o que importa é o que Jesus está fazendo. Então dá voz a Ele. Para que Ele apareça, Ele cresça. E cada vez mais nós nos tornemos pequenos nas mãos dEle. Cara, foi muito bom. Muito bom esse papo, meio que rápido, a gente tem algumas agendas ainda aí. Sim. Mas as últimas considerações, Manu, o que você queria deixar como mensagem talvez sobre isso? Uma reflexão para que a gente possa... Cara, é algo que eu tenho falado. Nunca é a igreja que te feriu, sempre são pessoas. E o nosso olhar tem que estar nele. A nossa esperança tem que ser Ele. E que cada um mergulhe mais fundo, cada um encontre os pés dele, se jogue ali, se lance. E é seguir, cara. Não dá mais tempo de muito mimimi, não dá mais tempo de ficar prostrado. É tempo de avançarmos e mergulharmos nele. Não dá para fazer da nossa dor um bichinho de estimação e ficar ali. É aquela coisa, né? Você tá gripado, eu falo, sim, mas a minha gripe foi maior que a sua. Não é uma competição da dor maior, né? Sim. É de você entender, cara, doeu, mas deixa eu deixar isso. Sim. Existe um comando de Deus, né, cara? No Antigo Testamento, acho que Isaías vai falar sobre isso, né? Sobre as pessoas não conseguirem deixar as coisas para trás, para que Deus possa fazer algo novo. Sim. E é interessante que ali o profeta está falando sobre boas coisas que aconteceram, não sobre coisas ruins. Não. É da gente entender que o que passou, tanto as dores como as boas experiências. Sim. Porque normalmente as pessoas ou elas estão voltando no passado porque ainda não superaram a dor, ou porque ainda estão tentando repetir um bom momento que tiveram lá, na expectativa de que Jesus esteja naquele lugar de novo. Só que Jesus é dinâmico, Ele está diante de nós. Importa nós corrermos em direção a Ele, né? Para viver e experimentar esse novo tempo que Ele tem para nós. Amém. É isso. É isso aí? Tamo junto, meu. Bom demais, cara. Valeu. Estamos juntos. É isso aí, pessoal. Queria aqui agora fazer as considerações finais, pedir para que você siga o nosso canal, Bereia.igreja lá no YouTube. O @ do Instagram também é o mesmo, Bereia.igreja. Pastor, deixa o teu @ já aí para a galera seguir. É Manu Prado. Manu Prado AC. Legal. E a Poema? Poema AC. Poema AC também, né? Então sigam nas redes sociais, tanto no YouTube como no Instagram, a Poema do Acre, a Bereia aqui em Porto Velho. E fica atento às divulgações nas redes sociais, porque o próximo episódio vem aí e vai ser também desse mesmo nível, nessa mesma pegada, para que você possa entender um pouquinho mais a vida cristã na prática, muito além da teoria ou da teologia, né? A gente quer falar de você sobre coisas que acontecem no campo da igreja, nos corações e nos sentimentos. Que Deus abençoe tua vida grandemente, é uma alegria poder receber você aqui e até a próxima. Valeu!